São Apóstolo Heleno, vamos orar pela tua vida. Estenda sua mão, querido. Pai, muito obrigado. Vou trazer o apóstolo Heleno de tão longe, lá de Recife. Senhor, a viagem foi longa e cansativa. Senhor, o teu filho está aqui porque ele tem o desejo ardente de, Senhor, falar daquilo que o Senhor tem falado ao coração dele, com experiências extraordinárias. Meu Deus, um homem, Pai, que tem, Senhor, enfrentado desafios e tem feito com que desafios sejam transformados em propósitos grandiosos. Eu abençoo, Senhor, a vida do teu servo, e eu concordo com a palavra, com a ministração, eu concordo com aquilo, Deus, que o Senhor deu ao coração do teu filho, para compartilhar com essa casa, com esse ministério, com esses homens, nesta noite, em nome de Jesus, amém. 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 Tem um louvor que lá, quando a gente está junto com os homens, a gente canta. Aí tem aquele louvor que pode sentar um pouquinho, que a gente, quando está junto com a igreja, a gente canta. Aí tem aquele louvor que quando nós estamos em casa, sozinho, a gente canta. Aí tem aquele louvor também que quando nós decidimos ter uma conversa com Deus, aí a gente para e diz assim: Deus, esse é meu cântico para ti. E muitas vezes nós começamos a cantar. Para quem já sabe tocar, quem sabe cantar, é bom, porque já tem aquela voz, já sabe aonde vai subir um acorde, aonde vai baixar, aonde tem uma nota já, e sabe cantar na nota. Mas quando a gente não tem uma experiência do que é um instrumento, do que é uma voz afinada, ou até mesmo quando nós começamos a cantar e não sabemos o resto do louvor que nós cantamos. Aí cantamos um pedacinho, não sei se já aconteceu isso com você, não sei não, é mais fácil com a gente, mas a gente canta um pedaço de uma música, aí não vem o restante, a gente canta outro pedacinho, e a gente já preenche, e depois canta outro pedacinho, e de repente a gente, quando acha que vai cantar a música toda, canta outro pedacinho. E eu não sei porquê, desde quando nós estávamos vindo hoje pela manhã, que saímos de uma certa altura, quando o piloto disse assim: nós vamos pousar, e falou umas coisas lá, veio esse louvor na mente, e eu fui até procurar, porque eu estou com só esse pedacinho na mente. Mas eu queria só recitar essa letra para você nesta noite, porque eu sei que tem um propósito de Deus na nossa vida, de uma pessoa que já foi embora aqui dessa terra, está com Cristo em glória, eu creio, que é o Lázaro, que diz assim: por que me trouxe aqui? Por que me resgatou? Por que queres tanto, Deus, tanto? Se contra o céu pequei, se tantas situações passaram e eu sofri, mas por que tu me queres? Aí tem esse trecho que diz assim: filho, eu quero tanto, 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 tanto. E esse trechozinho dessa música diz assim: porque me resgatou, porque me trouxe aqui. Ah, você sabe, tanto assim, se contra o céu pequei, e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Aí diz assim: por que me queres tanto assim? Amém. É bom nós estarmos na casa de Deus. Estou alegre por estar aqui nesta noite, de estar com você, homem, de poder sair da minha terra, de deixar lá a minha família, de deixar a igreja. Quando nós chegamos, nós nos alegramos muito em encontrar o apóstolo, família, igreja, escutar alguns bem-vindos. É gostoso nós ouvirmos isso.
de nós pararmos e falar assim: ah, Deus, Ele separou esse tempo para esse tempo. Porque muitas vezes Deus promove algo e, como homem, a gente fala que nós não temos condição, porque nós olhamos para a nossa agenda, olhamos para o nosso tudo e diz assim: não dá agora para ir, eu tenho alguns compromissos. E de repente aí Deus fala assim: mas quem tem um compromisso que você exerce sou eu. Aí a gente diz: tá bom, Deus, para onde o Senhor quer me levar? Então, qual o vento que o Senhor vai soprar e para onde nós vamos seguir? A gente começa a perceber o propósito de Deus quando Ele vem sobre nossa vida e quando Ele traz, e a gente se depara com alguns homens aqui de Várzea Grande, de Cuiabá, dessa cidade que hoje fala que não teve calor, não é? Graças a Deus, porque a gente saiu de Recife, lá não foi calor, lá era mormaço. Falou que chegou um fenômeno lá e não está ventando, e é um mormaço enorme que está tendo lá, que parece que vai cozinhando a pessoa de dentro para fora, e você fica dizendo: que calor é esse? E a gente chama esse calor de mormaço. Não sei como você chama aqui, mas é um efeito bem estranho, que a gente só fica cansado, muito cansado. Aí a gente sai, vem para cá e recebe algo diferente, algo tão interessante. Eu fiquei assim tão maravilhado. Junto com minha esposa, quando a gente saiu do avião, eu encontrei uma pessoa que, se fosse para eu falar, talvez eu não falara, mas quando ele disse apóstolo, que deu um sorriso, não é? E aquilo alegrou tanto o meu coração, e Deus trouxe uma palavra naquele momento, quando falou apóstolo, e a gente saiu, e quando nós fomos pegar lá a mala para a gente sair do aeroporto, o Senhor disse assim: existem situações que muitas vezes o homem consegue complicar aqui na terra, mas também existem situações que o homem consegue fazer que o outro caminhe aqui na terra. E eu cheguei para Deus e disse assim: Deus, eu não estou entendendo aquilo que o Senhor quer trazer sobre nossa vida. E o Senhor disse assim: porque há complicações que o homem promove, mas também há espaços que o homem promove. E eu novamente disse assim para Deus: Deus, na realidade eu não estou entendendo nada. E via que a mala lá passava de um lado para o outro, querendo lá pegar aquela mala para a gente sair, e eu não conseguia pegar, porque eu dizia para Deus: Deus, eu não estou entendendo, e eu não vou sair, pegar minha mala e vou aqui para fora para me encontrar com o apóstolo, se o Senhor não trazer algo sobre minha vida. Aí eu falei isso um pouco mais alto, aí a apóstola disse assim: agora o barro está dizendo para o oleiro: é desse jeito que eu me quero. É desse jeito que eu me quero. Eu disse: não é assim, amor, é porque simplesmente eu estou pedindo a Deus uma resposta para esse tempo. E eu sei que todas as vezes que Deus ele cria uma situação, ou Deus ele promove algo sobre nossa vida, aí a gente sabe que existe um propósito para isso. Eu não sei você, mas eu gosto de entrar no propósito sabendo o motivo do propósito. Eu não vou entrar no propósito para, quando eu estiver no propósito, eu falar assim: eu não sei nem para onde eu vou, não sei que caminho é esse que eu estou seguindo, mas na hora, no final, eu sei que eu estou no propósito de Deus, então vai dar tudo certo. Não, eu quero chegar e entrar no propósito de Deus dizendo assim: eu sei para onde eu estou indo, eu sei que caminho é que eu estou seguindo. Então, quando Deus ele começa a trazer das suas palavras algumas metáforas, a gente fica muitas vezes sem perceber aquilo que Deus quer promover sobre nós. Mas o gostoso de tudo é quando ele diz assim: eu sou o caminho. Então fica tranquilo, porque quando ele diz que ele é o caminho, sabemos que nós estamos na verdade. E a Bíblia nos fala que uma certa vez Deus ele chegou e deu uma olhada para um local que se diz que era terra, e olha, e lá em Gênesis capítulo 1 diz que a terra era sem forma e vazia. Mas existe algo bem interessante sobre aquela terra que era sem forma e que era vazia.
era porque o Espírito do Senhor, ele conseguia estar pairado sobre águas. E de repente Deus, ele para, e lá versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, ele diz assim: e disse Deus. Só. E disse Deus. E quem sabe naquele momento os anjos poderia estar como você está nessa hora, uma expectativa daquilo que poderia ser promovido por Deus naquele instante, porque na realidade os anjos, ou quem sabe a segunda e a terceira pessoa da Trindade, estava lá olhando e dizendo assim: o que é que vai sair agora? Como que ele sai do seu trono, ele chega a um local remoto, ele chega a um local que não é nada, ele chega num local que não tem nada preparado para ele chega num local que não tem nada reservado, ele não chega aqui como Deus, mas ele para e olha tudo, e quando ele observa um tudo, ele libera de uma palavra. E o escritor de Gênesis diz assim, que a expressão daquelas palavras foi: e disse Deus. Alguns tradutores dizem assim: e ele disse. Mas na nossa Bíblia a gente vê muito sobre isso: e disse Deus. E eu sou muito alegre por estar aqui, como eu falei, de poder estar junto com você, homem, de estar esse final de semana aqui. E eu não sei fazer isso, mas eu quero agradecer ao apóstolo de vocês, à igreja, a cada um que criou esse momento para nós chegarmos aqui. Obrigado. O que mais a gente fala? Me ajuda aí. Porque quando a gente assim não é amigo, a gente fica muito, porque, né? A gente é amigo, aí fala: é isso mesmo, é o meu jeito, eu sou assim, do jeito que eu sou aqui, eu sou na minha igreja, porque eu aprendi com uma criança de 6 para 7 anos de idade, em uma conversa que eu tive com ela. Nós estávamos sentados num culto de homens assim, e tem uma criança que a gente chama ele de Bill, e ele chegou para mim e disse: "Ô apóstolo", eu disse: "Oi, vem cá", eu disse: "Diga, meu filho". Aí ele: "Vem cá, senta aqui". A gente sentou numa escada que tem assim próximo, na subida lá do altar, e eu sentado com ele sentou do meu lado, aí disse assim: quantas vezes a gente chama a pessoa de filho? Porque só pode chamar alguém de filho quando ele é o quê? E eu fiquei esperando a reação dele. Eu disse: me ajuda, quando é o quê? Ele disse: pai, né? Eu chamo meu pai de pai porque ele é pai. Tá bom. Aí depois ele chega e diz assim: o apóstolo, disse: por que eu lhe chamo de apóstolo? Assim, me ajuda aí, porque eu estou bugando aqui, a minha mente está dando uma girada pesada. Aí ele disse assim: mas eu só chamo o senhor de apóstolo porque o senhor é apóstolo. Disse: entendi. Aí ele chegou e disse assim: por que Jesus, as pessoas falam que Jesus chama algumas pessoas de discípulo? Eu queria dar uma resposta para ele, mas talvez as minhas palavras ele não podia entender nada, e eu perguntei para ele, porque assim, não sei se isso acontece aqui em Várzea Grande, mas na maioria dos locais, quando alguém te faz uma pergunta, não é para saber da resposta, porque ele não sabe, ele já sabe da resposta, mas quer saber se você sabe o que ele sabe. Creio que aqui não é assim, né? Mas lá na nossa terra é desse jeitinho. Quando alguém te faz uma pergunta, ele já sabe, já pesquisou, já foi no Google, olhou todas as respostas, aí já preencheu tudo, já fez até um estudo sobre aquilo, aí faz a pergunta a você para saber se você sabe. E eu olhei para aquela criança que ele tem entre 6 e 7 anos, e eu disse assim: eu não estou entendendo mais, o que é que você quer chegar? Mas por que Jesus chamava aquelas pessoas de discípulo? Eu disse: rapaz, eu não sei, me ensina aí. Aí ele: apóstolo, vem cá. Aí ele disse assim: melhor do que discípulo são os amigos. Eu disse: quem te disse isso?
Que foi que te disse isso, Bill? Aí ele disse: eu estava no meu secreto. E Deus disse assim para mim: melhor do que você ser meu discípulo, você é meu amigo. E eu disse assim, enchi meus olhos de lágrimas, eu chorei, eu estou até com vontade de chorar, que eu lembro do momento. E eu comecei a chorar, olhando para ele, para aquela criança, e disse assim: mas como é essa história de secreto, Bill? É quando a gente chega, apóstolo, e a gente vai para um lugar que minha mãe diz assim: se você não for para o secreto, você vai me apanhar, viu? Aí, para eu não apanhar, eu vou para o secreto, e quando eu chego lá, eu me deito e fico lá, fazendo o quê? Nada, eu pego no sono. Mas eu acordei no meu secreto com Deus me dizendo isso: melhor do que ter discípulo é ser amigo. E eu fiquei sem reação. Passou aquele momento, aquele instante, fui embora. E quando eu estava no caminho, não tem aquelas pessoas no sinal que limpa o para-brisa do carro? E eu parei, aí um rapaz chegou e disse assim: moço, eu posso limpar? Eu disse: limpe. E quando ele jogou a água, que passou aquele rodozinho, aí ele olhou para mim e disse assim: interessante, eu que estou servindo ao Senhor, mas sabe o que é que acontece, irmão? Eu disse: não, eu não mais vos chamo de servos, mas de amigo. Desabei de vez. A apóstola ficou daquele jeitinho. E eu olhei para ele, e ele olhou assim para mim e disse: sim, minha moeda, irmão. Aí eu disse: mas você finalmente é o quê? Aí ele disse: minha moeda. O sinal abriu, fui embora e recebi uma palavra naquele dia, que melhor do que ter discípulo é ser amigo. E depois, Jesus não chama mais a pessoa de servo, mas chama a pessoa de amigo. E eu penso que naquela hora, Deus estava naquela criação, e olhando para um tudo, e nas minhas palavras como pessoa, dizendo assim: como que eu posso constituir amigos, se os anjos me servem e me adoram, se os anciões não cansam de dizer que eu sou santo, como que eu posso constituir amigos? Aí quem sabe, aquele que estava pairando sobre as águas, a face das águas, disse assim: é só ter uma criação. Só. Como que uma criação? Isso falando de uma forma humana, Deus não precisava disso. E Deus vem e começa a liberar da sua palavra. Para ele ter um amigo, ele precisava de ter um ambiente para que o seu amigo se sentisse bem. Para você ser um amigo dessa casa, para você ser conectado, como homens conectados, é uma palavra tão forte sobre nossa vida, ou um tema tão forte. Para sermos conectados, para estarmos nessa casa, alguém preparou, criar um ambiente. Alguém chegou cedo e precisou arrumar as cadeiras, dar uma limpada no piso, de ligar o ar-condicionado. Teve uma hora que eu estava parado, que tinha um senhor que estava aqui assim, ó, o tempo todo, com controle, calibrando aqui qual seria a pressão que iria sair do ar, para nos trazer um conforto, para quando nós chegássemos, o que é que ia acontecer? Iríamos nos sentir bem. Deus dos céus desce a um local, até então, que era um local que não tinha nada, ele dá um nome ao nada, e depois ele começa a criar um ambiente para que seus amigos pudessem chegar. E o que é que acontece? Ele começa a gerar uma liberação. Diga comigo: liberação. E a liberação era nas suas palavras. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus. E começou a criação.
E depois da criação, Deus, ele decidiu com as suas próprias mãos preparar da argila e organizou a argila, soprou das suas narinas, e nós sabemos que na hora que vem sobre nossa vida alguém próximo de nós, ou a nossa saliva, quando nós sopramos, gera um nível de umidade, diga comigo, umidade. E essa umidade que vem sobre o vento que sai, o ar que sai da nossa boca, começou a gerar na vida daquele homem ou daquele boneco, como não sei como você deseja falar, mas do que Deus estava preparando para ser amigo dele. Naquele instante Deus começa a organizar e ele começa a dar um sopro. A Bíblia fala em Gênesis que Deus soprou nas narinas e ali veio o fôlego de vida. Uma água, por causa de uma umidade, começou a se mover dentro daquele homem, e ele se tornou uma alma vivente, ou um homem vivente. E até aí as coisas mudaram, tudo passou. Mais ou menos uma média de um homem de 70 quilos, ele tem 42 litros de água no seu corpo. 28% desse líquido é sangue. Então tudo começou com uma umidade, mas se nós voltarmos um pouquinho atrás, nós começamos a perceber, entenda isso para você guardar, quando Deus estava olhando para quando não tinha nada, o Espírito do Senhor estava pairado em quê? Sobre águas, só sobre águas. O Espírito do Senhor estava pairado sobre as águas. Depois Deus vem e do barro cria o homem e traz sobre a vida do homem uma média de 28 litros de água em cada 70 quilos que um homem possui. Então o homem começa a estar encharcado, ele se prepara, Deus cria um ambiente, e nesse ambiente ele começa a carregar um nível de água. Por quê? Porque ele queria que o amigo dele fosse uma pessoa que tivesse a mesma proporção de algumas águas que o Espírito chegava sobre ele. Aí a gente fica sem entender muitas vezes o porquê que Deus nos fala que nós estamos conectados com Ele, o como que Ele está preparado e trazendo sobre nossa vida uma proporção que vai nos fazer crescer, ser pessoas diferentes. De repente acontece que um ambiente que Deus cria, uma situação desagradável acontece e aquele homem sai daquele ambiente. E daí começa uma geração, começa um fortalecer, começa uma mudança, começa uma independência. Agora sou eu, e que você faça o seu e eu faço o meu. As coisas começaram a mudar, o cara precisava suar para ter algo. De repente, há uma geração, começou os filhos crescerem, os filhos brigarem, os filhos oferecerem sacrifício, a ponto de um matar o outro. Os dias passam, e no momento que os dias passam, aí Deus diz assim: olha, eu preciso resolver algo, porque sobre as águas eu crio e eu trago o meu propósito para que eu venha conectar a minha pessoa ao meu amigo. E Deus chega para um homem chamado Noé e diz assim: e aí Noé, como você está? Você está bem? E eu penso que Noé dizia assim: mas eu estou bem, Deus. Você está bem? Estou bem. Se organiza aí, porque você vai preparar uma embarcação, e essa embarcação que você vai preparar, você vai colocar a sua família, você vai pegar animais e vai colocar dentro dessa embarcação, porque vai chover. Não estou entendendo, vai chover. Aí chega Noé e diz assim para Deus: mas tudo bem, eu vou preparar uma embarcação, o Senhor diz que vai chover, falando na minha língua, fala de uma forma que eu entenda, Deus. E o que é chuva? Porque a Bíblia diz que até então nunca choveu sobre a terra. Então o que é chuva? O gostoso
de nós termos uma amizade com Deus é porque na hora que nós estamos conectados com Ele no nosso secreto, quando nós estamos conectados com Ele na nossa alma, no nosso íntimo, aí Ele vem e puxa uma conversa com o seu amigo, e na hora que puxa uma conversa com o seu amigo, Ele diz assim: está tudo ok? Aí a gente com muita alegria, Júnior, diz: está, Deus, o Senhor está comigo. Mas não é por nada não, eu não estou entendendo isso aqui que eu estou passando, eu não estou entendendo isso aqui que o Senhor falou, eu não estou entendendo esse tempo que eu estou vivendo. Olha, Deus, eu não estou entendendo esse propósito que o Senhor disse que é para eu estar. Toda conversa que nós temos com Deus, ou a conversa que Deus tem com a gente fica muito alegre, mas gera uma interrogação tão grande. Alguns têm coragem de dizer: Deus, eu não estou entendendo nada. E alguns estão dizendo: está certo, Deus, é porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, então está tudo bem, eu vou seguir. Mas na realidade o cara não está entendendo nada. E aquele homem chamado Noé não foi diferente, porque Deus chega para ele, depois que dá um projeto, prepara algo para ele, diz assim: olha, não é por nada não, mas vai chover, então organiza logo, seja rápido. Tá bom, Deus. Aí está, quem sabe, Noé lá organizando a embarcação, e falava para os seus parentes, as pessoas mais próximas, dizendo assim: vai chover, viu? Ah, que coisa boa, vai chover. Vai, o que é chuva? Ah, eu não sei, porque só sei que vai chover. Deus nunca deixa uma interrogação sobre a vida do seu amigo para que ele não venha gerar uma resposta. E esta é uma noite de resposta para homens conectados que têm um propósito diante dos céus. Aí as coisas começam a mudar, a modificar todo um ponto, tudo fica organizadozinho. Aí Deus começa a explicar a Moisés o que era a chuva. Agora imagina uma aula de como vai chover. Aí Noé disse: está certo, Deus, que coisa linda. E quando é que vai acontecer isso? No meu tempo. E qual o seu tempo? Aí quem sabe Deus olhava para o seu amigo e dizia: quando você estiver conectado comigo, eu vou deixar que a chuva caia sobre a terra. Tá bom, Deus, porque assim, toda a situação, ou toda a ira, ou tudo que Deus traz dos céus sobre a terra, Ele deixa que os seus conectados comecem a provocar sobre ele um nível de intimidade. Para quê? Para que ele livre os seus amigos. Vem a chuva, passa a chuva, vai embora. Aí Deus dá uma olhada e diz assim: que coisa boa, Noé, agora tudo vai ser diferente. E nada ficou diferente. O seu amigo começa a trazer uma geração que começa a desagradar a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 3, a parte A diz: e disse Deus. E disse Deus. As coisas passam, mudam, e tudo começam a se multiplicar. Aí de repente Deus chega, e no meio de pessoas, no meio de famílias, no meio de homens que estavam trabalhando, que estavam descansando, no meio de homens que estavam celebrando. A Bíblia não relata o que aquelas pessoas na hora faziam, mas o que a Bíblia diz lá no livro de Gênesis é que Deus chega e diz assim para um homem: olha, vem cá, chegou a hora de você segurar na minha mão, porque eu vou colocar você nesse meu carro, e nessa carruagem eu vou te levar para um lugar muito especial que você não conhece, mas é o que eu preparei para você. Aí ele olha assim e diz: tudo bem, mas é porque desde criança que minha mãe me ensinou que eu não devo entrar em locais de pessoas estranhas. Seria bom que fosse assim, mas de repente Deus chega e diz assim para aquele homem: olha, Abraão, o que eu quero falar para você é que você olhe para trás, veja o que você tem, se despeça e siga um destino. Aí chega Abraão dá uma olhada e diz: está tudo bem, e o que é que eu vou fazer? Olha, você vai seguir um destino. É fácil quando alguém chega para a gente e diz: qual o seu nome? Oi? Caridade. Aí eu chego para Caridade e digo: Caridade, bora ali comigo. Aí Caridade dá uma olhada, como olhou logo para o apóstolo e falou assim: assim, o apóstolo deu aquela balançadinha na cabeça, já sabe assim: pode ir tranquilo que aqui é garantia. Aí a gente sai e vai embora, aleluia,
dá glória, glória, olha que mistério. Aí a gente começa a dar glória e bora-se embora a caridade. E a gente vai caminhando, que alguém chegou e colocou a mão, e alguém que expressa uma confiança sobre nós diz: pode ir. Mas a Bíblia diz que quando Deus trouxe da sua voz sobre a vida daquele homem chamado Abraão, Abraão não conhecia Deus, a não ser os 112 postes ídolos que ele tinha em casa, que ele preparava e entregava no seu altar os sacrifícios que o seu pai mandava. Mas quem era Deus? Quem? Não sei. O Deus que eu conheço é apenas esse aqui, ó, os 112 postes ídolos do meu pai. E ele escutaram uma voz, e a voz que ele escutou mexeu o seu coração. O que é isso? Conectado com algo. Quando você escuta uma voz, a voz que você escuta te direciona a um caminho certo, a um caminho perfeito, a algo que vai te fazer crescer, a desenvolver. Ou a voz que você escuta é algo que pode acontecer sobre a sua vida, que vai te fazer sofrer lá na frente. Eu estava lendo uma pesquisa esses dias, e estava lá, naquela matéria, dizendo assim: em 2022, mais de 7 milhões de famílias no mundo, houve uma separação, por causa de 30 segundos de prazer. Acabou. Por causa de uma voz. A voz que direcionou a um propósito, e aquele propósito trouxe a uma ruína. Quando começamos a viver um nível e estamos conectados com o nosso Pai, Ele começa a trazer níveis de propósitos, e esses propósitos que Ele traz sobre nossa vida, nós começamos a enxergar lá na frente. O gostoso de Deus não é apenas o que é agora, mas é o que é o nosso futuro. O gostoso de Deus não é, parar e dizer assim, é porque Deus está dizendo o que Ele vai fazer. Todas as vezes que Deus te direcionar uma palavra dessa forma, eu vou fazer, Ele já fez. E eu tenho certeza que existem inúmeras situações que Deus já fez sobre nossa vida, como aconteceu com Abraão. E Abraão, ele vai, escuta aquela voz, e ele vai embora, e no meio daquele caminho, ele tem um problema com quem fazia parte do seu sangue. Então segue para o teu lado, eu sigo para o meu. Os dias passaram, e aquele Abraão se tornou Abraão, e Abraão começou a criar algo tão importante sobre a sua vida. Veio a sua geração, e a geração que veio de Abraão começou o seu filho agora a desentupir os poços que os filisteus entupiram. Então ele limpa, organiza, ele agora gera uma pessoa diferente. E se passa os dias, e os dias se passam, parece um menino chamado Jacó, outro chamado Esaú, e tudo começa a mudar, uma situação tão boa. E o que era que acontecia? As situações que passavam, os níveis de água que subiam e desciam, Deus provocava um nível de conexão sobre ele e o seu amigo, ou sobre ele e a sua amizade. Deus começava a criar algo tão interessante sobre uma geração, e a geração que Deus começava a criar dizia assim: eu tenho possibilidades. Diga comigo, possibilidades. Tem o quê? Diga mais forte. E Deus dizendo assim: olha, eu tenho possibilidades para gerar sobre a sua vida. E essas possibilidades que Deus trazia e gerava sobre a nossa vida, até os dias de hoje, as coisas começam a mudar. Os dias passam, e de repente agora Jacó já está grande, entrega um sacrifício, traz uma transgressão dentro da sua casa, e ele precisa sair e se ausentar da sua casa. Ele vai embora, o seu irmão procura, e Jacó, ele entra em um nível muito difícil, porque ele vai estar lá trabalhando com o seu tio, e o seu tio dizendo assim para ele: o que você trabalhar para mim, você vai ser recompensado. Aí ele dá uma olhada logo para quem? Para a filha do seu tio. E quando ele olha para a filha do seu tio, chamado Labão, e diz assim que se interessou naquela mulher, aí chega seu tio e diz: tudo bem, você quer ela? Quero. Você vai trabalhar 7 anos para mim. Eu estava dizendo para o meu genro, disse: ô meu filho, eu queria ter lembrado desse tempo,
no tempo que você veio aqui pedir a minha filha para namorar. Você ia trabalhar 7 anos para mim. E quando você trabalhasse 7 anos para mim, eu ia pensar que se ia dar ela ou não, se ia mandar outra pessoa no lugar dela. E ele passou 7 anos trabalhando, e depois daqueles 7 anos, quando ele pensa que agora vai ter o que ele queria, não tinha mais, e aí veio outra mulher, e aquela mulher, ele trabalhou mais 7 anos e começou a estar com sua esposa, e de repente as coisas começaram a mudar. Diga comigo, quando eu tenho uma conexão, Deus traz sobre a minha vida um estabelecer, e eu começo a entender qual o seu propósito. Deus chega e diz assim para aquele homem chamado Jacó: quer voltar para casa? Quero. Organiza a tua casa. Aí Labão dá uma olhada para Jacó e diz: Jacó, a partir de hoje, todas as ovelhas malhadas serão minhas, as limpas, as lisas serão suas. Veja o que é ter amigo. Aí ele chega, vai no seu secreto e tem uma conversa com seu amigo. E na hora que ele tem uma conversa com seu amigo, as ovelhas começam a ficar prenha. E quando começam a ficar prenha, eu imagino os anjos no céu. Acabou a tinta guache, acabou o pincel, e enquanto não providenciar, não se pinta mais as ovelhas. E o que acontecia? Só nasciam as ovelhas lisas, e o rebanho de Jacó crescia. Aí o seu tio olhou para ele e disse: tem alguma coisa errada. Vem cá, Jacó, o acordo agora é esse. Qual que acordo é, meu senhor? Que a partir de hoje, todas que nascerem limpas, lisas, serão minhas, e todas as malhadas serão suas. Aí eu penso que lá nos céus os anjos, bora lá. Porque lá em Hebreus fala que existem anjos nos céus que trabalham a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. E nós sabemos que Jacó fazia parte dessa geração que vai herdar, que já herdou a vida eterna. E o que é que acontece? Naquele momento, estava lá os anjos preparados, ouvindo uma voz de comando dizendo assim: prepara aí a tinta, prepara aí o pincel e pinta tudo. Quem está prenha, pinta. Aí está lá virado os anjos se acabando pintando, as ovelhas lá ficavam prenha, e quando ficava prenha, nascia toda pintadinha, vem para cá, e vem para cá, e vem para cá, e o rebanho de Jacó crescia. E chegou a hora que ele se despediu, foi embora, e no meio do caminho, chega alguém para ele e diz assim: Jacó, não é por nada não, mas existe alguém que está com o seu exército e está se aproximando de você. E quem é? Porque assim, nós não sabemos fazer nada, nós não temos nada. O que é que nós vamos fazer? É porque esse que vem, estão falando que é o irmão, que você tirou onda com ele, que você saiu de casa porque ele disse que ia te matar, e agora ele está com um exército forte e vai encontrar contigo. Aí chega Jacó, dá uma olhada e fala: deixa eu pegar essa mulher aqui, deixa eu pegar aqui essas ovelhas, e começou a reservar tudo que tinha de melhor, e disse: isso aqui vai ser de presente para meu irmão, vou ganhar ele através dos presentes. Aí de repente, quando ele começa a organizar tudo, aí chega Deus. Aí uma vez eu escutei uma pessoa dizer assim: apóstolo, a Bíblia diz que Deus, ele nunca sai do seu trono. Eu disse: tá bom, mas a gente entende que todas as vezes que Deus, ele diz assim, o anjo do Senhor representa o próprio Deus aqui na terra, e foi ele, o anjo do Senhor, que se aproximou daquele homem e disse assim: vamos trocar figurinha? Aí Jacó disse: não te conheço, mas eu te conheço. Tem uns 3 meninos numa vizinhança lá perto da igreja, e esses 3 meninos, eu não sei se vocês conhecem isso aqui, mas da minha infância a gente brincava de bafo, que era aquelas figurinhas e pau, pau. E eu cheguei uma certa vez na igreja, terminou um culto de sexta-feira, e quando eu cheguei próximo da calçada da igreja, estavam os 3 meninos lá virados, sentados com suas figurinhas e pau, no bafo. E tinha um que estava com os olhos cheios de lágrimas e disse assim: eu vou apanhar de novo da minha mãe. Eu disse: por que você vai apanhar? Aí ele disse: por quê, pastor?
eu vou perder minhas figurinhas de novo. E as figurinhas ela comprou hoje. Na hora eu lembrei da minha infância. Eu disse: pois quem vai resolver sou eu. Aí o outro menino olhou e disse: não vale não, viu? Eu sei que eu estou aqui na sua calçada, mas eu ganhei as figuras dele, se eu quero jogar com você. Aí ele olhou assim para mim e disse: o senhor quer jogar comigo? E o senhor lá sabe o que é isso? Tu não sabe quantas vezes eu apanhei, porque eu cheguei sem nada em casa. Bora lá. Aí vamos, aí eu já peguei as figurinhas, já dei logo uma dobradinha, né? Para ficar aquela partezinha, para ficar mais fácil de soltar. Ele: apele não, eu não estou apelando não, eu só apertando as figurinhas para gerar aquele barquinho lá, e bora e vai. Rapaz, na hora que o menino chegou lá, que pegou a mão, na minha época jogava com uma mão, ele segurava as duas assim e fazia, aí a figurinha veio, parecia que tinha dado um vento, virou tudinho. Ele disse: tem alguma para jogar, pastor? Eu disse: não tenho não, disse: vou lhe emprestar uma, viu? E o outro menino com os olhos cheios de lágrimas olhando para mim, dizendo: vou apanhar quando chegar em casa, porque de novo eu perdi as cartas. Eu disse: não, você não vai perder não, vou com você. Isso já tinha uma plateia da igreja do meu lado. Eu disse: torce aí, cruza o dedo, não vai fazer misanga aqui não, porque vai dar errado no final. Aí vai, bora para cá. Aí ele, quando eu sentei, ele disse: quer ganhar? Eu disse: quero. Se deite para olhar o que o senhor vai jogar. Aí já vai eu, deitado, todo arrumado no fim do culto, deitado lá na calçada, olhando aquelas cartas. Ele disse: e o senhor vai fazer o que agora? Se eu vou virar as cartas do meu amigo. Aí o menino olhou assim para mim e disse: se o senhor conseguir pelo menos as que eu perdi hoje, eu levar para casa, o senhor vai ser o meu melhor amigo, viu, irmão? Eu disse: caramba, e agora? Quando eu dei a primeira, mirei, aí eu fui pegar de novo para apertar, para fazer aquela boquinha assim. Quando eu fui fazer, ele já voltou, ficou tudo retinho. Quando eu dei a primeira, só fez, nem do canto se mexeu. Nem do canto se mexeu, ficou lá paradinho do mesmo jeito. Aí o menino já começou a rir, o outro: eu vou-me embora. E ficou aquele vai, não vai. Não, mas não acabou não, isso aqui é o teste, eu quero saber o peso que está aqui, essas cartas, para ser a força que eu vou fazer aqui para virar. Eu tinha que inventar alguma coisa na hora, eu não ia sair sem nada. Aí ele diz: o senhor quer quantas chances? Eu só quero uma. Aí o menino que eu estava lutando por ele disse: já perdeu, porque ninguém ganha dele se eu ganho. Eu disse assim: quanto é essas cartas? Minha mãe disse que eu não comprasse nem vendesse minhas cartas a ninguém. Eu disse: já está ficando difícil para tu. Aí sei que foi para cá, foi para lá. Aí chega um diácono da igreja e disse: ô apóstolo, se o senhor não souber, eu sei. Eu disse: cala a boca que não chegou a tua vez ainda. Deixa eu fazer a minha parte aqui, deixa eu ganhar um amigo aqui, depois a gente vê. Como eu não sei, na hora que eu dei o primeiro bafo, aí virou em 5 cartas. Aí o menino já se alegrou e disse: eu não disse que ele sabia, o que queria que eu ganhasse, estava agorando para eu não ganhar, para eu não acertar. Quando eu acertei, falou: não disse que ele sabia. Aí eu já peguei as 5 cartas, toma tu as 5. Ele: bota as 5 agora para a gente ganhar as outras. Vai para casa com as 5, menino. Vai para casa com as 5, que vai que a gente perde tudinho. Aí o que foi que aconteceu? Ele foi lá, pegou as 5 cartas e colocou lá de novo. E o menino foi lá e virou, e ele levou as cartas todinhas. E aí, apóstolo, onde é que o senhor quer chegar? Para aquelas 3 crianças que estavam lá, era um dos grandes desafios da vida dele. E ele precisava de alguém que o incentivasse e levasse eles a entenderem que eles conseguiriam. E quando chegou aquele homem, o próprio Deus, e chegou em Jacó e disse: nós vamos trocar figurinha agora, nós dois. E Jacó disse: não tenho figurinha duplicada, e para que eu vou trocar a figurinha com o senhor? E disse: então não tem nada não. Lá na minha terra, na minha época de infância, tinha uma história que chegava um cara que sempre se achava que era o cara mais brabo e fazia 2 riscos no chão, 2 bolas, e dizia: essa aqui é a cara da tua mãe e essa é a tua. Quem pisar primeiro começa o pau. Então ficava só aquele vai. Eu era sempre o mais medroso, porque eu era bem gordo mesmo, e aqueles gordos, sabe,
não posso falar não, aquele gordo mole, sabe? Aí vai e não vai, mas não vai. Aí o que foi que aconteceu? Sempre tinha um que empurrava e você pisava, e quando você pisava, o pau cantava. Aí eu penso que naquela hora, toda vez que eu leio essa história de Jacó, eu penso que naquela hora o anjo não tinha como desafiar Jacó, para Jacó vir para cima dele, vamos fazer assim. Então aqui está, olha, o que mais você gosta, é sua mãe ou sua esposa, e aqui está aqui. Não, mas vai. Aí chega outro anjo e dá um toquezinho nele, quando ele cai, começou o pau. E a Bíblia diz que Jacó prevalecia, diga, ele prevalecia. E na hora que ele prevalecia, aí Deus chegou e deu um toquezinho no fêmur dele, e quando tocou no fêmur, as coisas acabaram, perdeu sua força. Não existe ninguém na face da terra que tem uma fratura de fêmur e consegue ficar equilibrado. Ele automaticamente desequilibra, não perde totalmente a sua força naquele membro. E daí Deus vem, traz uma palavra sobre Jacó e muda a história de Jacó e diz: Jacó, agora você será o meu Israel. Aí agora não era mais Jacó que ia conversar com seu irmão, agora era Israel que ia ter uma conversa com seu irmão. Agora não era mais Esaú que iria se aproximar para conversar com Jacó, agora era Israel que queria ter uma conversa com seu irmão. E a Bíblia diz que eles se aproximam, e na hora que eles se aproximam, chega Israel e diz assim: isso aqui que eu tenho é de presente para ti. Aí Esaú diz: eu não quero nada de presente, a minha conversa é com você. E naquela conversa houve um pedido de perdão, e naquele perdão houve o maior milagre que existe. Melhores amigos, que são mais chegados do que irmãos. As coisas passam, mudam, passa um tempo, e daí começa agora Jacó com uma geração, e a geração de Jacó, um deles estava lá dentro do Egito, diga comigo Egito. E como que pode se ter uma conexão com o próprio Deus dentro de um local que não é favorável para o que é? Tudo porque no início Deus olhou para o que não tinha nada, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, e ele disse assim: eu tenho uma palavra sobre esse lugar. E disse Deus. As coisas passam, mudam, tudo começam a se multiplicar, as coisas acontecerem, e aquele menino, ou aquele jovem, ou aquele homem que estava lá dentro do Egito, na casa de Potifar, que ele era um escravo, aquela mulher aparece para ele, conversa com ele, chama ele para a cama, e quando chama ele para a cama, ele não quer ir, e daí cria um problema sério, e aquele problema sério ele vai para uma prisão, e na prisão, no tempo que ele passa lá, prospera da mesma forma que prosperava a casa de Potifar. Aí aparece um homem e diz assim: rapaz, eu tive um sonho. Eu imagino aquele José olhando assim: eu tivesse sonho, se foi. Que bom, é bom sonhar nesse tempo. É bom sonhar nesses momentos. O sonho muitas vezes traz um nível de alegria. O sonho muitas vezes dá um up na gente, que a gente fala: meu Deus, se isso fosse real, ia ser muito diferente comigo. Aí de repente aquele padeiro começa a contar, e quando o padeiro começa a contar, e chega José e dá uma olhada e fala: ih, esse sonho não vai ser alegre para você. Por quê? Porque você vai morrer. Aí chega outro e diz assim: mas rapaz, eu tive um sonho, e daquele sonho começa a contar, e chega José e fala: não, você vai servir novamente a taça a Faraó, e quando você servir a taça a Faraó, as coisas vão mudar, mas não, por favor, não esqueça de mim. Um amigo pode estar mais distante possível, mas ele nunca vai esquecer de um favor que o seu amigo trouxe sobre a vida dele. Pode dar um tempo, pode ser um instante, pode ser um momento, pode ser dias, pode ser meses, pode ser anos, mas vai chegar a hora que vai gerar uma lembrança, e na lembrança vai vir por causa de uma necessidade. Deixa eu te falar uma coisa e trazer uma palavra profética sobre sua vida, homem, nesta noite. Deus vai criar situações, e nessas situações vai criar possibilidades de lembrança sobre você. Alguém vai lembrar de você para um propósito.
Amém? Você entendeu isso? Alguém vai lembrar de você para um propósito. E quando começar a existir esta lembrança dentro desse propósito, você vai lembrar desse tempo, Deus dizendo assim: eu ainda tenho amigos, e esse amigo se chama você. Tudo começa a acontecer, tudo começa a se multiplicar, tudo começa a se envolver, e naquele envolvimento, aí sai aquele homem do meio daquela escravidão, sai aquele homem do meio do nada, daquela prisão, se aproxima de um homem chamado Faraó. Faraó conta o sonho a ele, e depois que Faraó conta o sonho a ele, ele fala assim: eu vou te contar o que é o sonho. E aí ele começa a falar sobre o sonho. Deixa eu te falar, nós estamos no mês de novembro, hoje é o primeiro sábado do mês de novembro, do mês 11 desse ano de 2023, e eu quero trazer uma palavra de profecia sobre a sua vida. Vai se encerrar o tempo, e esse tempo será rápido, de pessoas chegarem para você para contar problema, mas eu quero trazer uma palavra de autoridade sobre sua vida nesta noite. Que palavra é essa, apóstolo? Que são pessoas que vai chegar até você para dizer assim: eu sei como resolver o problema. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida nesta noite, porque já tem pessoas demais que dizem assim: mas você não está sabendo do que aconteceu. Eu quero saber como se vai ser resolvido, e essa palavra sairá da sua boca, a palavra de solução. Eu oro e ministro sobre a sua vida nesta noite, debaixo dessa autoridade, desse propósito. A palavra de discernimento sairá da sua boca, a palavra de direcionamento sairá da sua boca. Mas vai ter pessoas que não vão entender, mas vão ter pessoas que vão enxergar o que vai acontecer por causa de um direcionamento que sairá dos seus lábios, em nome de Jesus. Aí as coisas começam a passar, e está lá, e ele começa a contar toda uma história daquele sonho de Faraó. Aí Faraó dá uma olhada para ele e diz: tudo bem, mas eu sei, eu imagino mais ou menos, porque eu fiquei perturbado. Esse sonho me deixou perturbação, então eu já estou tranquilo com a perturbação. Eu procuro pessoas que consigam trazer solução. Aí chega José, dá uma olhada e fala: estás falando comigo, o cara certo. Pode se preparar, que vai ter pessoas que vão te procurar para pedir solução, e a solução sairá dos seus lábios, em nome de Jesus. Vai ter lugares que você vai chegar, que as pessoas vão estar: uau, o que é isso? Como que nós podemos resolver? E Deus vai te dar uma autoridade espiritual, que você vai sondar um ambiente, e quando você sondar um ambiente, haverá soluções que sairá dos seus lábios, e haverá promoções por causa dessas soluções. Tudo muda, diga comigo, tudo muda. E acontece que de repente aquele que era o escravo não era mais escravo, era governante de Israel, do Egito, e vem um momento daquele sonho, e vem a solução daquele sonho. Sua família vai para lá, e passa os dias, e agora a sua família, ou a geração da sua família, não era mais o primo, não era mais o irmão, não era mais o parente, que eram dos governantes da terra. Agora eles eram escravos. Só. E eu imagino Deus no céu, a segunda e a terceira pessoa da Trindade olhando para ele, dizendo assim: podemos agir? Porque quando não tinha nada, eu agia sobre as águas. E Deus olhava para a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, e dizia: ainda não o seu tempo. Aí quem sabe aparecia Jesus, e Jesus dizendo: então tá bom, se não é o tempo do Espírito, é o tempo do Filho. Aí eu penso Deus no seu trono dizendo: ainda não é o tempo do Filho. Aí aparece um homem chamado Moisés. Moisés não era o homem que criava o problema, mas ele trazia soluções. E agora eu quero começar a palavra nesta noite. Agora eu quero trazer a palavra que Deus me dirigiu a trazer sobre sua vida, homem, nesta noite.
Moisés está num local que estava nas águas, e as águas salvou Moisés. Existem situações que nós não entendemos, mas que Deus nos leva a chegar em lugar ou lugares que no meu natural não chegaria. No natural de Moisés, se Moisés estivesse na casa dos seus pais, no meio dos hebreus, ele ia ser, se conseguisse crescer, um mero escravo. Mas Deus começou a criar uma possibilidade para que algo acontecesse dentro de um local improvável. Deixa eu te falar uma coisa. Deus cria possibilidades, e nessas possibilidades vai envolver você aqui nessa terra, para que dentro dessas possibilidades, situações comecem a ser geradas de mudança por sua causa. Mas para isso precisa de uma postura, de um firmamento, de um nível de autoridade. E a possibilidade que Deus criou, ou que Deus permitiu, foi: vamos agora acabar com os primogênitos. Mas Deus fez isso, houve uma permissão de Deus para isso. E aí vai lá, Faraó, e diz, traça tudo. As águas aonde pairava o Espírito de Deus promoveu uma situação de um homem que não era nada a ser o filho de um rei. Cresceu, desenvolveu, trouxe uma postura sobre sua vida, sabia das leis, aprendeu a ler, porque os hebreus então não liam, eles não conseguiam ler, porque apenas cresciam como escravos, pessoas erradas e nojentas dentro de uma terra. Mas Moisés se destacou por estar no palácio. Diga comigo, palácio. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai te destacar nesse tempo, amém? Você crê nisso? Deus vai te destacar nesse tempo. Mas para que Ele vai te destacar? Para quê? Deus destaca Moisés, e quando Moisés se torna um homem de destaque, ele não estava mais no palácio, agora ele estava em cima de uma montanha, olhando uma troceira de mato, pegando fogo, e aquele fogo dizendo assim: eu sou o que sou. Ele enfrenta agora um dos seus primos irmãos e chega para ele e diz: olha, chegou a hora de você libertar o meu povo. Aí eu penso que aquele primo irmão olhava para ele e dizia: como eu vou libertar o teu povo? Ele dizia: eu preciso desse, eu quero libertar. Não vai, está certo. Aí chega aquele homem chamado Moisés junto com Arão e dá uma olhada os dois, e o que vamos fazer? Olha, aquele que estava naquele fogo disse para que eu fosse, a voz que me conduziu disse: vá. E eu cheguei para um destino, e quando eu chego naquele destino, eu sou barrado. Aí o que vai acontecer? Vem as crises, vem a vergonha, aí mais conhecido como as pestes, e as pestes vêm. Aí chega um momento que Faraó chega e diz para Moisés: Moisés, você pode pegar as mulheres que estão aí dentro, você pode pegar os homens que estão aí dentro, você pode pegar, sabe, as crianças que estão aí dentro, preparam tudo e sai desse lugar. Aí quem sabe Arão disse: aleluia, eu sabia que isso ia acontecer. Aí quando estava lá Arão naquela maior alegria, porque estava agora Faraó liberando o povo, e Moisés naquele seu pensamento: não antecipe nada. O maior erro dessa sociedade, sabe qual é? Antecipação, sem haver a permissão daquele que nos criou. Quem sabe estava Moisés olhando para ele e fazendo aquele um gestozinho, uma muganguinha, dizendo assim: cala a boca, não se expressa em nada, não antecipa nada. Aí chega Faraó e diz: olha, mas os teus animais ficam. Aí chega Moisés e disse: nem uma unha ficará aqui.
Aí vem as outras pragas, há uma liberação e sai todos de Israel. E na hora que eles saem de Israel, aí Deus diz assim: eu ainda tenho algo para vocês. E ele olha para o mar, ele olha para trás e vê um exército. Aí ele pega seu smartphone, se separa um pouquinho, para que ninguém veja, e ele vai lá colocar no Google: Google, como é que eu faço para sair dessa agora? Aí o Google diz: você vai ter um caminho, uma rota, que vai gerar 680 quilômetros à direita, mas o exército de Faraó pode te consumir nesse tempo. Aí ele vai lá e começa a pesquisar como seria a sua saída. Apóstolo, o que é isso? Nós estamos vivendo numa geração que quantas vezes nós esquecemos de perguntar a Deus para gerar uma resposta, porque o Google quer nos responder do seu jeito. É ou não é? Qualquer problema, eu vou logo no Google porque eu quero saber o que é o significado disso. Eu vou no Google porque eu quero saber disso. Eu lembro que agora, depois que eu vim para cá essa última vez, aí eu fui fazer um check-up e no meio daquele check-up teve um exame meu que apareceu um negocinho lá. Aí o médico chegou para mim e disse: ô, seu Heleno, o senhor está bem? Eu disse: graças a Deus eu estou bem. Ele disse: não, o senhor já viu seus exames? Eu disse: não, eu não vejo não. É porque o senhor está com um probleminha e puxou para um lado e puxou para o outro. Eu disse: doutor, bora lá, o que é que o senhor quer chegar? É porque você provavelmente deve estar com tumor, esse tumor pode ser maligno. Se eu acho que o senhor está com o exame de outra pessoa aí. O senhor Heleno disse: sou eu mesmo. Mas tem alguma coisa errada. Deixa eu lhe falar uma coisa. A gente se conhece, não se conhece, se conhece. Então, o senhor se conhece, se conhece. O senhor sabe quando o senhor está com a dor. Eu falando isso para o médico. O senhor sabe quando o senhor está com a dor de cabeça? Eu sei. O que é que o senhor faz? Eu tomo uma medicação. Eu disse: tá bom, eu também. Aí se eu lhe falar uma coisa: esse exame que o senhor está lendo não é meu. Mas aqui o profissional sou eu. Não estou desclassificando o senhor não. Eu só estou dizendo que esse exame que o senhor está lendo não é meu. Eu quero pedir, por gentileza, que o senhor prescreva para fazer outro exame. Aí ele: não, porque você precisa entrar no tratamento e eu vou solicitar um PET scan para a gente saber melhor o que vai acontecer e tarará. Doutor, passe novamente a requisição desse exame, porque esse exame que o senhor está lendo não é meu. Eu insisti, depois de muita insistência, eu consegui e fui fazer novamente o exame. E quando eu fui fazer o exame, a primeira coisa que fiz foi pegar o laudo e procurar onde? No doutor Google. E o doutor Google, a expressão dele era: você está a ponto de morrer. Ave Maria, cheia de graça, Roberto. Eu quase me desviava na hora mesmo. Eu disse: vou me desviar porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Aí eu vou pular fora. Quando vê que está tudo errado, se Deus aceita ele, diz: eu te curei. Amém. Eu voltei para ele. Que é isso? Mentira do diabo. Aí eu cheguei e disse: doutor, aqui o exame. Aí eu entreguei. Ele disse assim: o senhor abriu? Se abri. O senhor já procurou saber de alguém o resultado? Eu disse: já. Foi que ele falou: está tudo aqui. O Google me falou tudo. Ele disse: o Google é aquele que gosta de enganar pessoas. Eu disse: por quê? Porque o senhor não tem nada. Uma letra que eu coloquei errado. Uma letra. O Google disse que eu já estava encaminhando para a morte. Eu já estava pensando em comprar meu caixão, ver onde eu ficar guardado, tudo separadozinho. Eu já estava olhando para meus filhos, dizendo: tchau, tchau, tchau. Já estou me despedindo de você. Eu já perdi aquela crença toda que eu estava diante daquele médico dizendo: mas esse exame não é meu. O segundo exame eu já estava dizendo: esse aqui é meu. Esse aqui agora é meu. Agora é a certeza. E tudo por causa de uma letra que eu digitei errado. Por que o senhor está falando isso?
Porque as nossas maiores expectativas, muitas vezes, estão nas respostas que saem daqui. Mas o que foi que nós escrevemos como uma pergunta, para que Ele possa nos responder? Era para eu chegar, eu, Heleno, quando escutei aquilo do médico, mesmo com a minha posição de dizer, mas esse exame não é meu, era para eu chegar para o meu secreto e ter uma conversa com Deus, para que Ele me respondesse. Mas é mais fácil, é mais rápido, uma pergunta ser gerada aqui e uma resposta ser entregue aqui. É mais fácil. E nós estamos vivendo num tempo do controle remoto. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos num ambiente como esse, nós estamos orando, nós estamos fazendo propósito, buscando a vontade de Deus sobre nossa vida, e de repente Deus diz assim, que vai criar algo sobre nossa vida, mas o que é que Deus vai criar algo sobre a minha vida? Pode demorar muito, mas tem uma resposta tão rápida aqui, por que eu não vou procurar a resposta que é tão rápida? Nós estamos vivendo nessa era do controle remoto, que a gente não consegue mais sair da nossa cadeira para ir lá e apertar um botãozinho, é sentadinho e apertando, e as varizes crescendo, a circulação diminuindo, tudo por quê? Por causa de um comodismo que a tecnologia trouxe sobre nós. Apóstolo, e é ruim? Não, a tecnologia é muito boa, a gente usufrui dela todo dia, porém nos faz ficar descansados e acomodados, e é onde precisamos ter cuidado com isso, para que a nossa saúde gere um nível de conexão com Deus, para que a gente produza vida na vida de pessoas, para que a gente crie vida na vida de pessoas, para quando nós começarmos a falar e gerar expectativa em pessoas, Ele nos olha e fala, caramba, eu vou porque eu sei que você vai, eu faço porque eu sei que você faz, e as coisas começam a mudar, as coisas começam a ser criadas. E o que é que acontece? Aí Moisés dá uma olhada e Deus diz assim, o que é que você tem, Moisés? Aí Moisés diz, o que eu tenho é o que eu espanto durante a noite e durante o dia, os escorpiões e as serpentes no deserto. E Deus disse, então você pega o que você tem, chamado essa vara, e você coloca nas águas. Só isso. E volta tudo para a água. E quando Deus traz uma palavra sobre a vida do homem, gera uma expectativa de manifestação do sobrenatural de Deus. Quem sabe possa ser isso que está faltando sobre a sua vida nesta noite, uma expectativa de um agir sobrenatural do Pai, do nosso Deus. E nós vamos orar para que isso aconteça, nós vamos orar para que isso seja algo normal na nossa vida, e que nós não vamos nos acostumar com essa expectativa, porque tudo que nós nos acostumamos, nós desprezamos, mas o que é novo é algo diferente na nossa vida, é algo diferente em nós. Então por isso que Deus hoje amplia nossa expectativa para vivermos um sobrenatural do que Ele é e do que Ele faz sobre nossa vida, amém? Então Hebreus capítulo 11 versículo 6 diz assim, sem fé ninguém agrada a Deus. Vamos fazer assim, vamos ler a Bíblia, para depois não dizer assim, rapaz, o apóstolo Júnior trouxe um apóstolo lá do interior, lá de Recife, ou lá do Nordeste, que ele prega e nem a Bíblia leu. Será que ele é crente mesmo? Então eu sou crente também, igual a você, e a gente vai ler a Bíblia, ok? Então Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6 diz assim, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que Ele torna um daqueles que o buscam. Tem tradução que diz assim, que aqueles que procuram conhecer, Ele traz sempre o melhor.
porque sem fé é impossível agradar a Deus. Qual o tamanho da sua fé? Não existe a expressão de dizer, eu só serve se minha fé for muito grande. Qual o tamanho da sua fé? A fé existente que tem sobre sua vida. Você agrada a Deus? Se você não tem fé, você não está agradando a Ele. E ele se torna uma pessoa dizendo assim, eu quero te ajudar, eu quero te recompensar. Ele recompensa quem busca Ele. E o que nós lemos, o que nós relatamos desde o início, foram recompensas que Deus trouxe daqueles que tinham fé. E quando geramos uma conexão com o Eterno, quando começamos a produzir um nível de amizade com o nosso Pai, Ele começa a promover sobre nossa vida o que é tão interessante sobre a vida do homem. Ele quer conhecer melhor. Então, o que nós precisamos desse tempo é gerar uma expectativa, para que nessa expectativa haja uma manifestação do sobrenatural do nosso Deus. Porque quando se gera expectativa, gera uma perseverança em uma vida de oração e de autoridade. Está disposto a isso? Está disposto a essa mudança de vida? Está disposto a criar um ambiente diferente sobre a sua vida? Está disposto a começar a ser preenchido por um propósito do que Deus tem liberado sobre você? Então quero convidar a você a ficar de pé junto comigo nessa hora.